Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entrevista com Especialistas aqui no Backstage dos Negócios. Nós estamos aqui nos estúdios do Portal Meon, um dos mais completos veículos de comunicação do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do nosso patrocinador oficial, a Tec10 Soluções em TI, tecnologia e inovação para o seu negócio. Bom, empreender no Brasil traz muitos desafios e dois dos principais desafios estão exatamente em estruturar um bom contrato e também se adequar às normas trabalhistas. Pensando nisso, nós trouxemos dois especialistas para orientar como os empresários podem fazer esse início de suas empresas de forma adequada. Recebo aqui então a doutora Paula Darughi, especialista em contratos, e o doutor Adilson Pereira, especialista em direito trabalhista. Vou pedir a licença de vocês para ler a qualificação de vocês, porque como tem muitas formações, eu não consegui decorar. Então vamos lá. Nossa primeira convidada é a doutora Paula Darughi, advogada formada pela Universidade de Taubaté, pós-graduada em Administração de Empresas pela FAAP e Direito Tributário pelo IBMEC. E também o Dr. Adilson Pereira, advogado formado pela Univap, também formado em Gestão de Recursos Humanos pela ETEP, pós-graduado em Direito Tributário e Direito Processual do Trabalho pelo IBMEC. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Nós que agradecemos essa oportunidade, esse convite de estarmos aqui. E quando nos veio o convite, não tinha uma outra resposta se não fosse o sim, para participarmos com você. Muito obrigada, gente, de coração. Eu tenho uma curiosidade para contar para o pessoal de casa. Eles foram os meus chefes, os primeiros chefes aqui em São José dos Campos, logo que eu cheguei, estagiária, novinha. Super privilégio, né? Muito obrigada por aquele tempo também, tenho muita gratidão. Nossa, agradecemos. De lá saíram super orgulho de você. Muitos aprendizados e estar aqui com vocês hoje, recebendo vocês com essa oportunidade de escutar especialistas no assunto. E tratar de um tema importante que acho que muitas vezes os empresários não se dão conta. Sim. Eu vejo, assim, pelo ponto de vista e pelas experiências que eu já tive, que os contratos e as questões trabalhistas, geralmente elas vão sendo deixadas de lado até que chega uma hora que não dá mais para virar os olhos quanto a isso. Então, ter uma orientação de vocês, para quem está começando, para quem está abrindo uma empresa, é muito importante. Sem dúvida. Quero começar com você, doutora Paula, claro, para falar de contrato social. Sim. Explica pra gente o que é o contrato social, por que ele é tão importante. Sim, então o contrato social basicamente é um documento oficial, né, que ele redige todas as regras, né, e deveres entre os sócios. Seria a certidão de nascimento, vamos dizer assim, de uma empresa, né? E ele é obrigatório, né, para dar início no registro, na JUSESP, que é o órgão específico, né, destinado para esse registro. Basicamente é isso. Certo. E todas as empresas têm que obrigatoriamente ter um contrato social? Sim, né? Sim. Muitas empresas são abertas de forma informal, né, mas para você ter um CNPJ, para você poder emitir notas, é obrigatório que se tenha esse contrato, né, e faça o registro perante a junta comercial, né, a JUSESP. Aí independe se eu tenho um sócio ou não. Eu posso abrir uma empresa, eu preciso de um contrato social especificando... Exatamente. Né, e quanto mais completo, melhor, né, é o que nós vamos falar, né, no decorrer da entrevista. Entendi. Quais são as cláusulas essenciais em um contrato social? Então, o que não pode faltar para quem está criando uma empresa agora? Sim, então o contrato social ele tem as informações, né, obrigatórias essenciais, né, principalmente o capital social, a participação dos sócios, né, qual a atividade de cada um, né, na empresa, a retirada de lucros e dividendos, e principalmente a cláusula que fala sobre saída e sobre falecimento dos sócios, né? Que às vezes quando sai um sócio o que faz, qual o direito, qual o dever, principalmente são essas cláusulas que não pode deixar de constar no contrato, né? Entendi. E, bom, para elaborar um contrato social, ele é fundamental para proteger o negócio? Sim. Eu queria que você passasse essa visão para o pessoal que está começando agora, o porquê da importância dele. O que ele traz de segurança, tanto no começo quanto durante a empresa e de repente para um futuro. Sim. Então, o contrato social bem elaborado, né, ele evita muita dor de cabeça, né? Ele protege tanto a empresa quanto os sócios. Principalmente quando existem desentendimentos, né? E aí que você verifica a importância de ter umas cláusulas bem estruturadas, bem específicas, né, para essa gestão de conflitos, né, de solução.
Porque muitas vezes os empresários, eles abrem as empresas e utilizam um contratinho padrão, né, de contabilidade, que não tem algo especificamente sobre a empresa em si, né, sobre o objeto, sobre a constituição, qual que é a função de cada um na empresa, né. E então a importância de você procurar às vezes um contador, um advogado especialista que possa redigir conforme o seu negócio, né, é de fundamental importância, né. A gente acaba sugerindo às vezes até de fazer um acordo de sócios, né, que é um documento que não é obrigatório, né, perante a JuSesp, mas que é bem altamente recomendável, que você especifica para aquela empresa em si a finalidade, né, e especificamente sobre as cláusulas, né, sobre aquele negócio, não apenas um contratinho padrão. Entendi. Né, que às vezes quando tem os conflitos, daí você fala, poxa, faltou a cláusula, não tem nada falando sobre isso, ou da dúbia interpretação, né, então é super importante que se faça, que dê importância ao contrato social, porque muitas vezes fala, é só um contrato, usa o modelinho que está aí só mesmo, formalidade, só para formalidade, para ter o CNPJ, né, e na hora do vamos ver, né, a gente vê que realmente faltou um olhar específico sobre aquilo, né, então às vezes é um trabalho que a gente desenvolve lá no escritório, né, para as empresas, e fica à disposição para quem já tem uma empresa ou quem vai criar uma empresa. É importante a gente ter esse olhar mais técnico, né? Vocês que trabalham com isso, eu imagino que devam receber muita demanda que fala assim, nossa, se tivesse estruturado certinho desde o começo, isso aqui não teria acontecido. Exatamente, a gente vê muitos casos, né, Dilson, que às vezes, ainda mais quando tem brigas de sócios, poxa, e agora, né, como que fica, o que eu tenho que pagar para ele na saída, enfim, então, esse olhar, né, mais específico sobre as cláusulas é de suma importância. E acho importante um ponto que você mencionou, que assim, o contrato social, ele é obrigatório para todo mundo que está começando uma empresa. Sim. E a gente está falando com todos os tipos de empresários. Então, é legal ir até o escritório de vocês, conhecer, ter uma consulta com vocês para especificar. De repente, um negócio de comércio tem uma cláusula específica, de repente, um outro tipo de negócio pode ter uma demanda específica e vocês fazem esse trabalho detalhado, né? Na verdade, voltado para o negócio em si, né? Para cada atividade. Então, esse trabalho a gente elabora assim. Que bacana. Obrigada pelas dicas iniciais. A gente vai continuar nosso papo com certeza. Aqui. Vou agora para o doutor Adilson. Olha, eu imagino que você seja muito requisitado. muito, muito, muito requisitado, porque acho que questão trabalhista, ninguém está assim, imune. Desde o começo da relação trabalhista, no meio, principalmente nas demissões. Eu queria entender de você quais são os principais problemas que os empresários trazem até você, até o escritório de vocês, por conta dessas relações trabalhistas. Um dos maiores problemas que eles acabam levando e que chegam para nós é que eles trabalham muitas vezes com a informalidade. Então, os contratos acabam sendo só verbal e não são documentados. E nessa informalidade, todas as questões trabalhistas acabam também ficando numa informalidade. Então, não se cumpre as obrigações básicas, que recolhimento de fundo de garantia, o INSS acaba não tendo também os recolhimentos. E aí, com isso, o que acontece? Quando termina essa relação, aí as pessoas que se sentem lesadas, elas vão buscar os seus direitos acionando na Justiça do Trabalho. E aí, buscando esse reconhecimento, e isso acaba tendo uma onerosidade para a empresa, que muitas vezes, por iniciar sem nenhuma consultoria de uma empresa especializada, uma contabilidade, não consultam os advogados, acabam deixando essas questões que muitas vezes até sabem que deveria ser feito, mas que não fazem para uma economia naquele momento, não faz contas para saber se esse valor que está deixando de recolher é alto ou é baixo. E muitas vezes, quando é microempresas, empresas de pequeno porte, podem estar classificadas como simples nacional, que o governo prevê essa possibilidade, e o que aumenta é tão pequeno que não vale o risco. Mas por falta da comunicação, dessa consultoria, acaba-se correndo esse risco e tendo um problema aí, depois futuro, criando um passivo trabalhista muito alto.
para eles. E desnecessário, né? E que poderia ser Pode evitado ser se necessário. fizesse essa consultoria com os advogados, contadores, para poder cumprir com essa obrigação. Entendi. Então a gente pode falar que o desafio inicial para quem está começando uma empresa é se adequar e entender que essas questões trabalhistas são importantes. Sim. Deixar de lado é um tiro no pé. Não pode nunca deixar de lado, porque isso é um passivo que se cria, pode gerar multas que o Ministério do Trabalho vai aplicar, porque numa fiscalização, numa denúncia, o Ministério do Trabalho ele vai até o local. Comprovado essa questão, a empresa vai ser autuada, e às vezes não são valores baixos, né? Dependendo da gravidade da situação, são valores por funcionário que é um valor significativo. Então é importante ter essa cautela para que isso não fique descoberto. Nesse começo de empresa, o que é importante para contratar um funcionário? Qual que é a sua orientação? Então, o que mais acontece no começo de uma empresa, principalmente quando é microempresa, não se toma muitos cuidados. Por quê? Uma das maiores dificuldades que se tem em relação às grandes empresas é que as empresas de menor poder aquisitivo, elas têm dificuldades nas contratações. Então, acaba contratando pessoas que estão ainda com menos experiências, com menos bagagens e que precisam ter um desenvolvimento. Então, essas empresas, elas não têm um alto nível, altos salários para ser pagos, os benefícios são menores do que uma grande empresa, e isso acaba dificultando essa busca pelo profissional. Então, tem que rever essa questão de salários, dentro do seu budget, logicamente, mas tem que ser analisado essas questões para poder buscar um profissional com uma certa qualificação. Porque senão você vai contratar pessoas com uma qualificação fora daquilo que você precisa, você vai fazer um investimento para que essa pessoa chegue e atenda a tua necessidade, só que o que vai acontecer? Ela vai conseguir e vai te abandonar. E aí essas empresas acabam sendo aquelas de preparação para outra empresa. Entendi. Porque o empregado, ele tendo uma oportunidade que tenha um benefício melhor do que o empresário oferece naquele momento, ele vai trocar a empresa. Então, tem que ter esse estudo, fazer uma análise direitinho nessas questões de benefícios, salários. E nesse meio tempo, o empregador já está pagando ali. E às vezes o funcionário ele deixa a empresa por questões pequenas, né? Se tiver um benefício a mais, ele acaba trocando a empresa e vai deixar o empregador, no caso, vai desfalcar o empregador, e o empregador vai ter que começar um novo processo com novas pessoas. É muito difícil, né? Para quem é pequeno é complicado, porque imagina que você faz um investimento num profissional, faz um treinamento, você contrata cursos, contrata treinamentos para desenvolver, passa 6 meses, a pessoa já se sente mais segura e te troca e vai embora, entendeu? Entendi. Então isso é um dos problemas trabalhistas que acaba acontecendo. Vou tomar a liberdade de me aprofundar no assunto aqui, mas para que vocês dois expliquem como que no escritório de vocês unem as duas coisas. Então, o Adilson, quando faz análise trabalhista, a Paula vem com um contrato para passar essa segurança para o empresário, para formalizar a contratação, para deixar tudo certinho. Vocês oferecem esse serviço? Normalmente a gente convida o empresário quando ele está começando o planejamento, que é onde começa uma empresa, no planejamento. Projeto, né? Então ele cria aquele projeto, ele cria o planejamento, e aí nós sentamos com ele para entender o que ele precisa, para nós já passarmos as devidas orientações, tanto a de contratos, as cláusulas contratuais que são necessárias, e as questões trabalhistas, se terá empregados, se eles vão trabalhar como que vai ser essa tipo mão de obra, como que vai ser. Entendi. A maioria das vezes acaba deixando esses contratos de pessoas da própria família. Então eles não têm um contrato CLT, vamos falar assim, no começo. Só que a partir do momento que a empresa começa a tomar uma dimensão que vai criando mais corpo, é a hora que começam as contratações. Mas no início sempre
temos que fazer nós fazemos as orientações. Muitas vezes não seguem, tá? Não. Não, isso daí... Eles escutam. Escutam e ignoram. Mas... Esse daí a gente tem vários exemplos que se pode dar de... Deve aparecer cada Aparece. A gente tem algumas pessoas que já foram clientes, alguns são clientes do escritório que acabam fazendo e eles têm a maneira de administrar a empresa deles. A gente orienta, fala, não, mas não vá por aí, vamos seguir a CLT, porque é mais seguro para você. Melhor prevenir, né, do que E aí, remediar. só que muitos empresários que sempre fizeram daquela maneira, eles falam, sempre trabalhei assim, continuarei assim. Aí quando chega um processo trabalhista, quando tem alguma demanda, alguma fiscalização do Ministério do Trabalho, é a hora que eles tomam aquele susto. Aí toma aquele susto, aí... porque eu não ouvi, porque eu não fiz, né? Não farei mais isso. Então, mas é muito... E assim, muitos empresários não conseguem, principalmente quem está microempresário, não consegue entender que essa economia, às vezes, ela não é benéfica, acaba no futuro sendo muito prejudicial para o negócio. Bom, partindo para uma próxima pergunta aqui, eu queria que você explicasse para nós como que eles podem fazer para prevenir esses problemas. Então, a gente já teve aqui a explicação de que um contrato bem estruturado dá essa paz, durante a efetivação do trabalho. E na questão trabalhista também, o contrato iniciar de uma forma bem regulamentada faz toda a diferença? Sim, o contrato sendo bem elaborado também em relação de empregado com empregador, isso é super importante. As maiores dificuldades que eles têm é de cumprir, porque assim, as empresas, quando contratam funcionários, não é somente a CLT, que é uma reguladora, né? Existem as normas de segurança, infraconstitucionais, as né? NRs, sindicais, né? As NRs, que são as normas regulamentadoras de segurança, que fala ali como que é o ambiente de trabalho, como que é a questão de segurança, se tem que ter luminosidade, ventilação, se vai trabalhar com produto perigoso, produto químico, então tudo isso tem que ser observado. Entendi. Desde a contratação para o decorrer do contrato. Entendi. Bom, pessoal, eu vou simular uma situação. Vamos fingir que eu estou abrindo uma empresa e chego até o escritório de vocês. Como que vocês me orientam nesse atendimento inicial? Esse inicial, a gente precisa orientar o empresário que ele precisa fazer antes de qualquer início de criação da empresa, ele precisa fazer algumas consultas, uma análise SWOT, que é chamado na administração. Essa análise é para verificar as forças, as fraquezas, as oportunidades e o que ele tem ali, aonde ele vai colocar essa empresa, onde ele vai criar essa projeto de negócio para poder verificar. Porque vamos supor que eu vou criar uma empresa farmacêutica, por exemplo, do lado de um laboratório farmacêutico. Quais vão ser as minhas... Eu vou ter um concorrente direto ali, vai ser bom. Então tem que se fazer bem essa análise para verificação das forças. De repente eu vou criar uma empresa num lugar muito distante da cidade. E aí, como é que os meus funcionários chegarão até lá? Então esses são pontos que tem que ser verificado para você não ter problemas futuros. O direito empresarial está muito ligado a essa parte de gestão empresarial também, né? Acho que essas dicas, né, de plano de negócio também, eu acho importante, às vezes, um especialista orientar, porque às vezes muita gente pensa assim, eu só vou abrir empresa, mas não pensa, né, no público-alvo, qual é o meu objetivo, né, receitas e despesas, e às vezes acabam fechando, né, menos de 6 meses, 1 ano. E, então, se a gente puder também contribuir com isso, né, não só com a parte jurídica, mas também de assessoria, né, de administração mesmo. Então, eu acho que é um diferencial também do nosso escritório, né, Gilson? Sim. Outra coisa também, complementando, que sendo também como um desafio para os microempresários, é que, assim, as empresas, quando elas são pequenas, elas têm um nível muito perto do gestor principal. Então, o principal é o dono da empresa, e aí ele contrata as pessoas aqui. Então, o acesso para a chegada dele é muito rápido.
Diferente de uma multinacional, por exemplo, que é uma grande empresa, que tem vários níveis, que um assistente, por exemplo, para chegar a um diretor, para ter um contato com um diretor, com um Muitas presidente, vezes eles não vão nem saber quem são, porque eles é muito distante. E com a microempresa, eles são muito perto. E muitos dos problemas também que as empresas enfrentam é que, por ter essa proximidade, os empresários, eles não estão preparados com a gestão de pessoas. Isso é um ponto muito importante, que essa gestão de pessoas, todos devemos saber lidar, porque quando a gente vai trabalhar com pessoas, cada uma pessoa é diferente da outra, ela vem de uma cultura empresarial diferente da que está iniciando hoje na minha empresa, por exemplo. E isso tem que ser muito bem cuidado, porque senão você vai ter um problema de uma empresa que a cultura, a pessoa não se adequa àquela cultura, e aí vai ter um problema. E normalmente as empresas às vezes criam um departamento pessoal, né, mas que é focado na folha, no pagamento, controle de horas extras, e esquece do departamento de RH. Mesmo sendo uma microempresa, né, essa parte de gestão de pessoas é super importante, né, então, que é o que vai, né, movimentar a empresa como um todo, né? E no escritório de vocês têm um trabalho completo. Sim. O empresário que chega até vocês, eles têm todo o respaldo, tanto jurídico quanto trabalhista. Sim, até na parte de legalização, né, para constituir a empresa com contrato social, abrir a empresa, isso o nosso escritório fornece. Entendi, que legal. Chegam muitas reclamações e problemas empresariais que o foco é o relacionamento humano? Assim, muitas vezes acontece, porque o que acontece muitas vezes com os empresários, por ter essa proximidade, o funcionário ele tem a liberdade de chegar, por exemplo, exemplos de clientes que tiveram lá, e com problemas financeiros, e aí eles levam para o dono da empresa, estou com um problema financeiro, não sei o quê, e passa-se algum tempo depois que ele foi atendido, tudo certinho, e eu não quero mais trabalhar aqui, estou indo embora. E o empresário recebe aquilo com um sentimento de que foi traído. Poxa, você me fez um pedido, eu te atendi, e aí ele queria que aquela fidelidade fosse eterna. E não é eterna, porque a vida das pessoas segue e de repente acontecem as propostas que ele pode aceitar, e tem essa opção de saída. Querendo ou não, é um vínculo trabalhista. É um vínculo trabalhista, só que aí como tem essa proximidade, acaba tendo muita confusão. E aí isso gera problemas trabalhistas, geram problemas do cliente no ambiente do trabalho, que a gente precisa, às vezes, até ir até as empresas, explicar para o pessoal como que se dá para eles não terem problemas. Entendi. Nossa, eu passaria horas aqui. Para mim tá super tranquilo. Podemos falar de duas polêmicas? Sim. Não sei se você tirei à vontade, senão a gente corta, não tem problema nenhum, tá? Tá bom. Aproveitar já que a gente está aqui tranquilo, entre amigos, eu queria falar de gravidez. Muitos problemas. Assim, particularmente falando, eu já tive um problema empresarial grave, onde 70% do meu efetivo engravidou junto. Nós também. Eu queria fazer uma abordagem falando da questão trabalhista, lógico, e, claro, sempre trabalhando, respeitando os direitos. Aqui a gente não está em nenhum momento indicando que isso seja burlado, mas também passar o ponto de vista empresarial. Como que o empresário pode, não digo se proteger, mas se preparar para um momento como esse? Tem um respaldo do governo? Como que funciona quando chega... Na verdade, quem tem esse respaldo é a grávida, tá? Porque a lei, ela protege 100% a grávida. Vamos citar um exemplo, uma pessoa, ela é desligada hoje, ela não sabe que está grávida, tem um aviso prévio de 30 dias, e durante esse período de aviso prévio, ela descobre que ela está grávida. Ela tem que comunicar à empresa, e ali a empresa tem que reingressá-la como funcionária. Porque ela vai ter uma estabilidade durante a gestação até a criança completar 5 meses. Então, assim, a lei, ela protege a empregada, a funcionária, a gestante, no caso.
Então, assim, para o empresário, até algumas coisas são proibidas de fazer. Quando vai se admitir uma pessoa, uma mulher, por exemplo, a empresa não pode, em hipótese alguma, fazer o teste de gravidez. Isso é proibido por lei. Então, a pessoa, a mulher que está numa situação dessa, ela sim vai ter a proteção do Estado por ela estar nessa situação gravídica. Então, assim, para o empresário... Mas há uma instituição do governo. Eu acho que para o empresário, o que acontece? Ele estratégias que o empresário usa, né? Ele tem, assim, o INSS, ele patrocina esse período de afastamento dela do período de 120 dias. E esses 120 dias, ele gera créditos para abatimento da guia de recolhimento do INSS. Entendi. Porque houve um período lá atrás que o INSS tomou uma decisão de que as gestantes, elas não receberiam pela empresa. A empresa, elas iriam lá se habilitar no benefício no INSS, no salário de maternidade, para depois ficar afastada. Só que foi muito ruim isso daí. O que acontecia? Tinham muitas gestantes entrando em trabalho de parto na fila do INSS. Hoje pode ser um pouco diferente, porque já informatizou bastante a comunicação. Hoje você faz muito por aplicativo. Poderia ser diferente, mas ainda não mudou isso daí. Então, geram créditos que a empresa se beneficia. Depois, né? Não é nem benefício, vamos supor, ela paga o salário da gestante durante aquele período de afastamento e geram créditos para ela usar durante... geram créditos não, o governo ele devolve para você, para a empresa pequena, pode fazer a compensação dentro do mês e se tiver algum saldo, esse saldo ele é devolvido no futuro. Antes fazia uma compensação até zerar o crédito. Hoje eles devolvem para você. Em conta, né? Um dia que eles quiserem também, porque um dia a gente costuma falar que é sem dia definido, porque é a hora que o próprio INSS fala, vocês estão na fila, então uma hora vai chegar a sua vez. Entendi. A parte que você comentou é independente do porte da empresa. Não, isso é independente. Se for uma empresa multimilionária também segue. Não, ela segue. Só que quando a empresa é muito, muito grande, os valores eles já são compensados no próprio mês. Então não ficam créditos futuros. Entendi. Já um pequeno empresário, ele pode ter poucos funcionários e aí geram créditos que eles vão reembolsá-los. Só que um dia, né? Sabe A última que a gente teve lá no escritório, por exemplo, a gente ficou mais de 2 anos para receber. Eles devolvem corrigidos. Né? Tem uma correção de poupança, tudo certinho, eles devolvem. E a gente ainda tem um crédito lá que sumiu um dia, sumiu porque ele está lá no sistema. Ele está no sistema, mas que um dia eles vão devolver, que é a resposta que o atendente nossa experiência, passa. quantos gestantes foram? Uma atrás da outra? Foram 3. Gente, desesperador, né? A minha também. Eu tinha 4 funcionários. Meu Foram Deus. 3. 3 de um. E a gente tem 4 funcionários, são 3 grávidas. E, doutora Gilson, deixa eu te perguntar, do ponto de vista técnico, qual que é a influência do pequeno empresário, assim, no mundo trabalhista que você vê? Então, eles são muito importantes para a geração de empregos no Brasil, porque foi feita uma pesquisa pelo Sebrae, utilizando o seu CAGED e as informações do ano de 23, essa pesquisa foi no ano passado, e de cada 10 trabalhadores contratados, 8 são dos microempresários, microempreendedores. Então, a geração de empregos formais, eles são muito impactantes na questão do Brasil, então isso é muito importante. Doutora Paula, existe um período que a gente pode chamar de teste de fogo, assim, para as empresas que iniciam o seu trabalho? Nessa mesma pesquisa do Sebrae, eles falam que a cada 5 empresas abertas, uma fecha no primeiro ano. Entendi. Então, 10% apenas ultrapassam de 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Isso mesmo. E como uma boa estruturação contratual ajuda nesse processo aí de vida empresarial. Agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada por terem aceitado o convite.
Obrigada pelas nossas experiências Nossa, passadas no meu estágio e obrigada por esse momento agora. Desejo sucesso a vocês. Indico, Obrigada. inclusive, o escritório. São profissionais de confiança, são profissionais sérios. E eu, particularmente, conheço o trabalho, mas indico porque realmente funciona. Obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui respondendo as suas perguntas. Para nós também foi muito, muito bom estar Sim, nesses com momentos aqui certeza. com você. E vocês têm algum livro de indicação para quem está nos assistindo? De repente, para se inteirar mais do assunto, para ficar... Talvez livros técnicos, eu acho que é meio chato até, né? Mas a gente Consultem a doutora sobre- Paula. Eu li um livro há um tempo já, um ano mais ou menos, que é O Essencialismo. O essencialismo, ele trata de questões de você fazer aquilo que é essencial sem gastar energia com aquilo que não é essencial. Aquela famosa, o menos é mais. Uhum. Então, ele te dá uma direção para você fazer o que é essencial na tua vida. E também se posicionar com os sims e os nãos que você passa para as pessoas. Por quê? Quanto mais sim, você está dizendo não para você. Então, você tem que ter um equilíbrio nessas questões. Tanto Eu na achei- questão pessoal quanto na profissional, né? Isso. Você traz isso. Ele, essa ele, experiência. ele, ele ajuda você na questão pessoal e aí na questão profissional você vai ter uma continuidade, porque uma coisa é ligada na outra. Que legal, muito obrigada. Não, nós que agradecemos mais uma vez, né, a oportunidade de talvez contribuir, né, para quem às vezes não tem algum tipo de informação, certeza. né? E desejo sucesso. Amém. Que você pra já nós. com certeza vai ter. Amém, muito obrigada. Se você de casa ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de assunto para que a gente possa trazer aqui no Entrevista com o Especialista, é só deixar o seu comentário. Não esquece também de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Mais Pessoal, dá uma curtidinha, Uma né? curtida. Já deixa o pedido de curtida Dá aí. uma curtida lá. Se inscreve no canal no YouTube. Inscreve no nosso A gente está aprendendo ainda.